Vamos para a questão que diz assim, ó. Uma das extremidades de uma barra metálica isolada é mantida a 100 graus e a outra extremidade é mantida a 0 graus por uma mistura de gelo e água. A barra tem 60 centímetros de comprimento e a secção reta com área igual a 1,5 centímetros quadrado. O calor conduzido pela barra produz a fusão de 9 gramas de gelo em 10 minutos. A condutividade térmica do metal vale em watts por metro graus Kelvin. Quanto? É o que ele te pergunta. Bom, eu fiz um desenhozinho ilustrando o que ocorre do seu lado direito. Eu tenho um recipiente, nesse recipiente, na parte de baixo, ó, eu tenho água com gelo. E esta água está a 0 graus Celsius. Eu tenho uma barra que uma das extremidades que eu pinto de verde está em contato com esta água com gelo. Lá do outro lado desta barra, da extremidade desta barra, lá na parte superior que está aqui no meu desenho, lá, por algum motivo, nós conseguimos aqui estabelecer uma temperatura de 100 graus Celsius. E o comprimento desta barra, da forma que eu coloquei aqui, ó, está aqui do lado, ó, vale 60 centímetros. Ok? Bom, se tratando desta barra, em uma das extremidades está 100 e na outra está 0 graus. Tem uma diferença de temperatura. Se tem uma diferença de temperatura, vai surgir um fluxo de calor entre essas duas extremidades. E esse fluxo de calor, ele vai surgir por quê? Porque existe uma diferença de temperatura, ok? Então, devido a esse fluxo de calor, vai sair calor da parte quente e vai chegar até a parte mais fria. E o texto fala que este calor que chega na parte fria é capaz de fazer o gelo derreter. Mas o gelo todo não, 9 gramas de gelo vai se derreter, ou seja, vai se fundir. Bom, para que 9 gramas de gelo se funda, ele tem que receber calor, correto? Nós temos condições de calcular a quantidade de calor que ele recebeu para fundir esses 9 gramas de gelo? Temos sim. Este gelo já está a 0 graus Celsius. Então, ele está no momento de mudança de fase. Então, o calor que ele recebe é para fazer ocorrer a mudança de fase. Então, ele vai receber calor na forma de calor latente. Foi por isso que eu escrevi aqui, ó, QL, que é a quantidade de calor latente, é a massa vezes o calor latente. Observe, né, que o texto te fornece o calor de fusão, que é esse calor latente, e está em joules por quilo. Ou seja, essa constante que foi te dada, estabelece que a massa deve ser trabalhada em quilograma. Como o texto falou que a massa ali é de 9 gramas, 9 gramas para passar para quilogramas, você deve dividir por 1000. É por isso que aqui, ó, a massa, eu não coloco 9, e sim 9 dividido por 1000, que o resultado vai ser 0,009 quilogramas. O calor latente está aqui, ó. O texto fala que é 3,5 vezes 10 elevado à quinta. 3,5 vezes 10 elevado à quinta é a mesma coisa que 350 mil. Está aqui, ó. Então, a quantidade de calor que o gelo recebeu, né, neste caso, vai ser essa multiplicação. E quanto será? 3.150 joules. Por que joules, gordo? Porque, ó, aqui no calor latente que ele te deu, a unidade de calor está sendo trabalhada em joules. Então, passou por esse metal, né, essa barra metálica, quanto de caloria? 3.150 joules. Mas o texto te perguntou qual foi a quantidade de calorias que passou por ali. O texto quer saber qual é a constante ou
a condutividade térmica desse material. Ele quer o K. Nós só sabemos a quantidade de calor que passou. Nós não sabemos o fluxo ainda. Bom, o fluxo tem duas fórmulas. Está aqui à sua esquerda. O fluxo pode ser calculado através desta primeira fórmula, que diz que o fluxo é a constante vezes a área, vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. Mas o fluxo também pode ser calculado como sendo a energia dividido pelo tempo demandado para isso. Bom, a energia nós acabamos de calcular. Qual foi a energia que saiu de uma extremidade para outra? Acabamos de calcular, está aqui, ó. Foi justamente a quantidade de calor que o gelo recebeu. 3.150. Foi por isso que eu coloquei 3.150 joules. Mas o texto quer saber a condutividade térmica. Ele quer saber quanto vale? Observe. Ele quer saber em watts por metro graus Kelvin. O watt significa joules por segundo. Então, quando nós formos trabalhar com o tempo, nós temos que trabalhar em segundos. O texto falou que o gelo recebeu toda essa caloria em 10 minutos. Mas nós devemos trabalhar em segundos. Por isso que eu coloquei aqui, ó, dividido por 600 segundos. 10 minutos tem 600 segundos. Quando nós dividimos esses dois valores, 3.150 dividido por 600, o resultado é 5,25 joules por segundo, que é a mesma coisa que 5,25 watts. Esse é o fluxo de calor. O texto não quer saber o fluxo de calor. O texto quer saber qual é o valor da constante, chamada de coeficiente de condutividade térmica. É isso que ele quer saber. Então você poderia falar, mas gordo, como que eu posso fazer isso? Está aqui, ó. Eu posso usar essa primeira fórmula, que diz que o fluxo é igual a constante, que é o que eu quero, vezes a área, vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. O fluxo está aqui, ó, nós acabamos de calcular, vale 5,25. Sendo igual a constante, eu quero saber. A área tem que tomar muito cuidado. A área tem que estar no sistema internacional, tem que estar em metros. Observe aqui no texto, ó, olha a área que ele te deu, 1,5 centímetros quadrados. 1,5 centímetros quadrados, para você passar para metros quadrados, você deve dividir por 10.000. E quando você dividir 1,5 por 10.000, o resultado para a área vai ser 0,00015. A variação de temperatura dá para você ver aqui no meu desenho. Um lado está 100, o outro está 0. Então a variação de temperatura é 100 graus. Da forma que está desenhada, ou da forma que está o meu desenho, a espessura dessa barra, da forma que ele foi colocado, né, é exatamente a altura dele, que está aqui, ó, no meu desenho. A espessura dessa barra, da forma que está no meu desenho, vale 60 centímetros. Né? A espessura é marcado, né, pela essa distância entre as duas faces. 60 centímetros. Transformando para metro vai dar 0,6. Então está aqui, ó, 0,6. Bom, então vai ficar na terceira linha. 5,25 sendo igual a K vezes aquela primeira multiplicação superior vai dar 0,015. Dividido por 0,06. Quando você dividir, né, quando você fizer a multiplicação cruzada e dividir, você vai achar que a constante é 210. Como nós estamos trabalhando com a energia em joules, o tempo está sendo trabalhado em segundos. Eu botei graus Celsius aqui e o texto quer em graus Kelvin. Mas a variação de temperatura em graus Celsius e em graus Kelvin é a mesma coisa. É por isso que trabalhar com graus Celsius ou trabalhar com graus Kelvin dá no mesmo. Ok? Então ali a resposta correta seria a letra E.